Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados candidatos e alunas relativo ao processo de seleção e classificação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, relativo ao ano de 2024 para o 2025, dezembro de 2024, para ingressar em 2025 na primeira série do ensino médio. Vamos corrigir a prova de matemática, uma correção comentada. Aqui quem fala é o professor Mário de Rena, especialista em concursos públicos e aulas de matemática voltado para o ensino médio e concursos públicos. Nós vamos aqui analisar as questões de matemática. Então vai começar a prova de matemática da questão 11, porque da questão 1 à décima, da primeira à décima, é relativa a português. Nós temos 10 questões de português no processo seletivo, 10 questões de matemática e uma redação em todo o processo. Então começa aqui da 11ª. Vamos lá. 11ª. Alfredo passou 2 horas na academia usando fones de ouvido para se manter motivado. Ele dividiu esse tempo entre ouvir um podcast enquanto fazia musculação e ouvir música durante os exercícios cardiovasculares. Sabemos que o tempo que ele possui ouvindo podcast foi de 28 minutos, menor que o tempo que ele ouviu música. A duração do podcast foi de... Cuidado que a pergunta aqui é a duração do podcast. Não é o tempo total que ele passou ouvindo música. Então, muito cuidado com a pergunta das questões de prova. Então, vamos para a solução. O total de horas equivale a 22 horas, que é equivalente a 120 minutos. Ok? Então, podemos montar uma equação do primeiro grau da seguinte forma. Podemos resolver de outra forma, mas vamos dar preferência à equação do primeiro grau nesse momento. X mais x menos 28 igual a 120. Por quê? Porque x é o tempo ouvindo música, mais o tempo que ele ficou ouvindo podcast, que no caso seria x menos 28, equivale a um total de 120 minutos. Entendendo a equação montada, resolvendo agora a equação, x mais x, 2x igual a 120, passo menos 28 para o outro lado, vai mais 28. 2x igual a 148, logo x igual a 148 dividido por 2, que é igual a quanto? 74 minutos, que equivale a 60 minutos mais 14 minutos, ouvindo música, né? Mas cuidado com a pergunta. Por quê? Ele está pedindo a duração do podcast e não o total que ele ficou ouvindo música. Então vamos pegar o 74, que está aqui, menos 28 minutos. Equivalente a quanto? Equivale a 46 minutos ouvindo podcast, que é o que a questão está pedindo. Resposta correta, letra C. C de casa. 46 minutos. E não, letra D, 1 hora e 14 minutos, que vai induzir um erro aqui no primeiro cálculo, né? 60 minutos mais 14. Então, cuidado com a pergunta. Eles colocam a resposta de propósito aqui, tá vendo? Na letra D. A resposta correta é letra C, 46 minutos. Muito cuidado com a pergunta. Vamos passar para a questão 12. Questão 12 diz o seguinte. Determinada a ter uma vida mais saudável e ativa em 2024, Dona Ivanete, seguindo a orientação de sua médica, decidiu buscar aulas de natação no mar. Ela encontrou um professor que cobra um valor fixo de quanto? R$ 200 para dar uma aula de 1 hora, para um grupo de até 8 pessoas. Esse valor é dividido igualmente entre os membros do grupo. Dona Ivanete convenceu algumas amigas que se juntaram a ela e formaram um grupo. Para uma segunda aula, uma nova amiga se integrou ao grupo, o que resultou em uma economia de R$ 10 por aula para cada participante. Em ambas as aulas, o valor pago por cada aluna foi um número inteiro. Contando com a Dona Ivanete, fizeram a segunda aula. Então, a pergunta aqui, quantas pessoas fizeram a segunda aula? Contando com a Dona Ivanete. Vamos lá, temos as opções. Primeira aula, o valor por pessoa, logicamente, vai ser o quê? 200 dividido por X pessoas. Ok? Tudo bem? Mas na segunda aula, temos o seguinte. Vamos ter o acréscimo de uma pessoa. Uma pessoa entrou ali no grupo. Então ficou 200 não dividido mais por X, e sim por
x mais 1, que vai dar 200 dividido por x, que seria o preço pago na primeira aula, uma economia de R$10. Então, isto é, menos R$10. Isso vai gerar uma equação fracionária de primeiro grau com NMC x que multiplica x mais 1. Então, aqui vai ficar no denominador, e você vai dividir pelos denominadores e multiplicando pelos numeradores o resultado da divisão. É sempre que sobra aqui, ou ele todo. Ok? Então, vamos lá. X que multiplica x mais 1 por x mais 1 é x, então 200x. E aqui no segundo, por x vai dar o quê? X mais 1. Então, multiplicando, vai dar 200x mais 200. E x que multiplica x mais 1 dividido por 1, porque 10 é a mesma coisa que 10 sobre 1, é ele mesmo. Então, é menos 10 vezes ele todo. Então, vai dar menos 10x2 menos 10x. Porque aqui é x2 mais x. Né? Se você multiplicar x por x dá x2, x por 1 dá x. Ok? Agora, tudo que tem x para um lado, tudo que não... podemos passar tudo para o primeiro membro igual a zero. Né? Tudo tem x para um lado e igualamos a zero. Então, fica 200x igual 200x mais 200 menos 10x menos 10. Passando para o primeiro membro, fica aqui é menos 10x2 mais 10x2 mais 10x menos 200. Por quê? Porque eu passei tudo para o primeiro membro e igualei a zero. Observe que tudo termina em zero, vamos dividir tudo por 10. Vamos encontrar o quê? x2 mais x menos 20 igual a zero. Então, entendeu aqui? Passou tudo para o primeiro membro, igualou a zero. Depois dividiu tudo por 10. Resolvendo, formou aqui uma equação de segundo grau. Como é que se resolve uma equação de segundo grau? Aplicando a fórmula de Bhaskara. Mas antes, vamos determinar o delta, de que é B2 menos 4AC, nessa equação de segundo grau. Delta igual a 1 ao quadrado menos 4y vezes menos 20, que é 1 mais 80, que equivale a delta 81. Então, Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, x igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 81 sobre 2 vezes 1, vai dar menos 1 mais ou menos 9 sobre 2, primeira raiz, 8 sobre 2, que é igual a 4, segunda raiz, menos 10, porque menos 1 com menos 9 dá menos 10 sobre 2, igual a menos 5. Agora, o menos 5 não serve, porque trata-se de pessoas. Né? São pessoas, então não existe menos 5 pessoas. Então, nós vamos agora achar a resposta trabalhando só com 4 aqui, que é positivo. Então, x mais 1, quer dizer, total de pessoas mais uma pessoa, na segunda aula, é o 4 que foi encontrado aqui na equação, mais 1. 4 mais 1 equivale a quantas pessoas? 5. 5 pessoas, porque Dona Ivanete está incluída. A resposta correta é a letra D de dado. 5 pessoas. Resposta a letra D. Cuidado que Dona Ivanete tem que ser incluída, que é o mais 1 aqui. Então vai equivaler a 5 pessoas. Vamos passar para a questão 13. Tudo bem aí? Na questão 13, fala o seguinte. Um professor de educação física acompanha o aluno na execução de exercício físico, como ilustra o esquema a seguir. Nós temos aqui um aluno, provavelmente aqui é um leg, né, fazendo exercício na academia e gerando essa figura. Sabe-se que a figura, temos o ponto A, B, C, D. São coplanares, e os ângulos ADC e ABC são retos. Então, esses ângulos aqui, ó, aqui tem 90 graus e aqui também tem 90 graus. E que as medidas de AB, AD e DC são, respectivamente, 25, 39 e 52. Então, nós temos algumas medidas aqui, em centímetros. Tá? Vamos aproveitar isso aqui e resolver o problema com essas medidas aqui. A medida do segmento BC então, BC é esse valor aqui, ó. O valor de x aqui, botei um x aqui, ó. É o BC, que é esse valor aqui. Não temos. Nós temos outros valores aqui, ó. Então, como aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, está gerando o quê? Dois triângulos retângulos. E podemos usar Pitágoras no primeiro e Pitágoras no segundo. Aplicando o teorema de Pitágoras em ambos os triângulos, temos primeiro triângulo. A2 igual a B2 mais C2, nós fomos
Para achar esse A aqui no primeiro triângulo, retângulo, A2, que esse Azinho aqui, que é a hipotenusa, é igual ao quadrado da hipotenusa, do cateto, a soma dos quadrados dos catetos. No caso aqui é 39 mais 52. Então, o A2, que é a hipotenusa, é igual a 39 ao quadrado mais 52 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, segundo que é o teorema de Pitágoras. Logo, 39 ao quadrado, 1521, e 52 ao quadrado, fazendo a conta aí, 2704. Somando os dois, 4225, 4.225. E se A2 é igual a 4.225, A vai ser a raiz quadrada de 4.225. Tá? Então, nós temos o valor de 65. Então, 65 é o valor dessa raiz, que vai servir para quê? Para ser aplicada no segundo triângulo retângulo, no teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos, no caso aqui 65, já é a hipotenusa do segundo triângulo retângulo. Isso aqui é o segundo triângulo retângulo. O Azinho aqui é a hipotenusa. Então, 65 ao quadrado igual a 25 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, essa aqui eu sei que é 25. Então, 65 que foi descoberto, tá? Ao quadrado, que é a hipotenusa desse segundo triângulo retângulo, igual a 25 ao quadrado, que é esse pedaço aqui, foi fornecido, mais o x ao quadrado. Resolvendo, x2 igual a 65 menos 25, 65 ao quadrado menos 25 ao quadrado, x2 igual a 4225 menos 625. x2 igual a 3.600. Se x2 igual a 3.600, x igual a raiz quadrada de 3.600. A raiz quadrada de 3.600 é 60. Ah, mas os números são grandes numa prova, mas não tem jeito. Você pode até pegar como referência os dois primeiros. Tem 0 aqui, ó, pega 36. Raiz quadrada de 36 qual é? 6. Né? Então, 6 aqui. Raiz quadrada de 100, 10. Então, 60. Também dá para fazer direto. Ok? Uma resposta à letra C. Resposta correta, 60 centímetros. Resposta letra C. Ok? Observar os dois triângulos retângulos, gerando teorema de Pitágoras em ambos. Então, a pergunta aqui é o x, ó. Cuidado. Esse pedaço aqui, ó, x. Resposta à letra C. Vamos passar para a questão número 14. Tudo bem? A 14 já é uma questão mais elaborada. Exige alguns conhecimentos e saber exatamente o que está sendo pedido. Vamos à questão. A questão fala o seguinte. Em todas as faixas etárias, a corrida ajuda a melhorar o condicionamento cardiovascular e a reduzir a mortalidade geral. A controlar o peso, e melhorar a intensidade óssea, forçar a coordenação muscular, além de reduzir o estresse e melhorar a saúde mental. Diz Daniele Ponzi. Uma pista de corrida é composta por duas semicircunferências. Está aqui, ó, pista de corrida. Você está observando a pista de corrida aqui. Se você olhar aqui, isso aqui é uma semicircunferência. E aqui também é outra semicircunferência. De mesmo raio. O raio é o mesmo e o raio aqui também é o mesmo. Conectados por dois segmentos de reta congruentes. A pista foi representada com um plano cartesiano. Está aqui o desenho dela, no qual cada unidade equivale a 20 metros. Então, cada pedacinho desse aqui equivale a 20 metros. Como mostra a imagem a seguir. Tá? Então, está representada nessa figura aqui. Lembrando que cada pedacinho aqui equivale a 20 metros. Senão vai ficar enorme o desenho, né? Interessado em melhorar a sua saúde, Gael começou a correr nessa pista e, no seu primeiro dia, iniciou o seu treino de corrida no ponto A. Está aqui, ó, o ponto A está aqui, ó, tá vendo? Ele começou a correr no sentido horário, para cá, ó, sentido horário, até o ponto B. Então ele saiu daqui e foi até o ponto B. Novamente, saiu daqui do ponto A, fez essa curva, chegou aqui no ponto B. Então, admitindo que π vale 3, equivale a aproximadamente 3, na verdade é 3,14 aproximadamente, mas ele está usando 3 aqui para facilitar a conta, né? Então tem que fazer muita conta. Aí, está perguntando, a distância aproximada percorrida por Gael foi. Então, quer saber a distância aproximada. Então, não vai dar exatamente
o valor que está aqui nas opções. Né? Não vai dar o valor que está nas opções. Então vamos lá. Vamos observar o desenho que foi feito aqui embaixo. Eu fiz um desenho para melhorar isso. Aqui é o ponto A, aqui eu estou chamando de A linha, aqui eu estou chamando de B linha. O percurso vai ser esse aqui, ó, até chegar aqui no ponto B. Ok? Então, essa distância que eu quero saber. Observe que a pista de corrida é composta por duas semicircunferências, mesmo raio, igual a 20, pois cada unidade equivale a 20, sabendo que o comprimento total de uma circunferência é representado pela forma 2πr. Então, o comprimento de uma circunferência toda, fechada, é 2πr. Mas como aqui eu só tenho a metade dela, então é 2πr sobre 2. Esse pedaço aqui é 2πr sobre 2, porque é o comprimento da metade de uma semicircunferência. Tem mais esse pedaço aqui envolvido. Esse pedaço aqui, se você contar 20, cada quadradinho desse aqui, vai dar 6 pedacinhos. Se contar aqui 3 de um lado, 3 do outro. Então, 20 vezes 6 vai dar 120. Então, a primeira é 2πr dividido por 2, que é uma semicircunferência, mais 120, que são esses pedacinhos aqui, percorridos, mais um quarto de uma circunferência, que para no B. Então, não para no B, para nesse B aqui. Então, é a quarta parte. Então, vou pegar o 2πr, que é da circunferência toda, e dividir por 4. É só a quarta parte. Nesse pedaço aqui até chegar ao B. Então, vai dar 2 vezes 3 vezes 40. É isso? Que 2 vezes 3. 3 é o π. Vezes 40, né, que é o raio, dividido por 2. Mais 120, que é esse pedaço aqui, de A até P, vale 120, esse pedaço todo aqui. Mais 2 vezes 3 vezes 40, dividido por 4, porque aqui eu só quero a quarta parte, só esse pedacinho aqui, esse arco aqui, ó. Só esse pedaço aqui, ó. Quarta parte. Então, como é que ficou? Ficou, aqui vai dar 240 dividido por 2, né? 240 dividido por 2, mais 120, aqui é 2 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 4, 20, 24, 240, dividido por 4. Mesma coisa aqui, mesma história. Só que eu divido por 2, aqui eu divido por 4. Então, vou encontrar um total de, aqui vai dar 120 mais 120, 200, dá 240. 240 mais 60 vai dar um total de quanto? 300 metros. Então, cuidado que eu respeitei a fórmula do comprimento de uma circunferência, mas eu trabalho só com a metade aqui, aqui eu trabalho só com a quarta parte do comprimento, que é esse pedacinho aqui. Então, total 300 metros, resposta correta, letra B de bola, 300 metros. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? O mais importante é você saber montar essa relação, essa fórmulazinha aqui, né? Somatório de fórmulas. Vamos para a questão número 15. Olhando para a questão 15, você tem com o objetivo de melhorar a sua saúde, Pedro procurou um nutricionista que o orientou a fazer mudanças na sua alimentação. O profissional apresentou uma tabela com umas opções para a composição de uma refeição saudável, que será consumida exclusivamente no almoço e no jantar. Então, observa que vai ter que ser consumida no almoço e no jantar. Tá? Pedro iniciou sua dieta no almoço do dia 1º de janeiro de 2024 e as refeições foram formadas por uma opção de cada grupo alimentar apresentado na tabela acima. Ele consumiu 2 refeições por dia, claro, almoço e jantar, até esgotarem-se todas as possibilidades. Se Pedro nunca repetiu uma refeição, o último dia dessa dieta foi, então observa que ele almoçou e jantou, ele teve almoço e jantar, e nunca repetiu uma refeição. Então nós temos 4 opções aqui, ó, tá vendo? Em termos de fonte de carboidrato, fonte de proteína, legumes e verduras, nós temos 4 opções aqui. Né? Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Né?
trabalhando com fontes de carboidratos, fontes de proteínas e legumes e verduras. Então, nós temos vários pratos. Observa que ele não pode repetir e vai almoçar e vai jantar. Então, vamos para as possibilidades. Sabendo que Pedro iniciou sua dieta em 1º de janeiro de 2024 e que nunca repetiu a refeição, temos que as possibilidades de refeições por dia. Vamos lá. Possibilidades. Eu tenho 4 opções aqui, tá vendo? 4 opções para carboidrato. Tem 4 também para proteína e 4 para verduras. Então, em termos de possibilidade, basta, para você saber o total de possibilidade, basta multiplicar pelo número de possibilidades de cada grupo alimentar. Então, 4 vezes 4 vezes 4 vai te dar o total de possibilidades, que no caso equivale a 64. Né? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Isso corresponde a almoçar e jantar no dia. Então, vamos contar. Então, 64, ele precisa almoçar e jantar. Então, eu preciso dividir isso por 2. Eu preciso dividir 64 por 2 para saber o número de dias, porque vai incluir almoço e janta. Então, 64 dividido por 2, 32 dias de consumo. Se ele começou lá em janeiro, né, para você contar 32 dias, janeiro tem 31, né, você precisa de mais um dia. Se você precisa de mais um dia, vai ser o quê? 1º de fevereiro de 2024. Então, 31 de janeiro todo, mais um do próximo mês. Então, vai cair no dia 1º de fevereiro de 2024. A resposta correta, a letra C. Ok? Então, lembrando que a possibilidade basta multiplicar o produto das possibilidades de cada grupo alimentar. Ok? Questão 16. Na questão 16, fala o seguinte: o manganês é um nutriente essencial envolvido na formação de ossos e no metabolismo de aminoácidos, colesterol e carboidratos. Observe a tabela a seguir, que lista a quantidade de manganês em miligramas presentes em 100 gramas de diversos tipos de banana. Então, nós temos aqui vários tipos de banana e temos a presença do manganês em miligramas aqui. Sabemos que as bananas mais consumidas no Brasil são a banana nanica e a banana prata. E que a média da quantidade de manganês presente em 100 gramas das 7 bananas listadas aqui ao lado na tabela é de 0,29 miligramas. Então, a média dessas listadas, todas elas listadas, equivale a quanto? 0,29. Com base nessas informações, a média da quantidade de manganês presente em 100 gramas das 2 bananas mais consumidas no Brasil é de... Então, eu quero saber a média envolvendo banana nanica e banana prata, que chama de X e chama de Y. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar na média como um todo. Banana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As bananas somadas têm os 7 tipos de bananas, de alimento. Bananas, então, vou dividir por 7. Então, somatório, né, em miligramas dividido por 7. Que vai equivaler a quanto? 0,29. Ele falou isso aqui, ó. Equivale a 0,29. Então, 0,29 equivale ao somatório de miligramas, só que eu não sei o X ou o Y, porque eu estou interessado, dividido por 7, porque eu tenho um total de 7 tipos de banana. Então, aqui dá 0,29 vezes 7, multiplicando, passando 7 para o outro lado, multiplicando. Está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando, 2,03. Igual o quê? O que sobrou dessa brincadeira aqui? Sobrou, somando os valores decimais, 1,47. Mais, sobrou x, sobrou y. Mais xy, que é justamente o que eu quero. Mas só que eu não quero x mais y só. X mais y é somatório de bananas, de banana nanica com banana prata. Ele equivale a quanto? Equivale a 2,03, passa isso para o outro lado, menos 1,47. Vai dar quanto? 0,56. Somatório dessas 2 bananas mais consumidas. Mas eu não quero a soma das duas. Eu quero a média. A média, como tem dois tipos de banana, vou dividir por 2.
Então, os dois tipos de banana dividido por 2 igual a 0,56 dividido por 2, que é igual a 0,28. Resposta letra D. Resposta letra D, 0,28 miligramas. Ok? Tranquilo isso aí? Entenderam aqui a parte da média? Então é só raciocinar aqui em termos de x e y, tá? Vamos para a questão número 17. Na questão 17, observe o seguinte, a tabela a seguir, que informa a quantidade aproximada em gramas de carboidrato, proteínas e lipídios em uma porção de 100 gramas de cada alimento. Observe que a prova de matemática ela envolve muita parte de saúde, né? Parte de alimentação, então está focando aí com... Provavelmente a redação está pedindo alguma coisa ligada à parte saudável, a parte de saúde, né? Alimentação, uma alimentação saudável. Então, quais são os alimentos envolvidos aqui em termos de 100 gramas? Quindim e morango. Um aqui é o oposto do outro, né? Em termos de carboidrato, proteína e lipídio. Carboidrato. No quindim, 46 gramas, do morango, 7. Proteína, 5 e no morango, 1. Lipídios, no quindim, 24 gramas e no morango não tem nada. 0 gramas de lipídio. Então, essa é a tabela fornecida em termos de alimentos, carboidrato, proteínas e lipídios para quindim e morango. Então, cada 1 grama de carboidrato ou de proteína possui 4 quilocalorias. Cuidado que é 4 quilocalorias. Enquanto cada 1 grama de lipídio possui 9 quilocalorias. Cuidado com esse quilocaloria aqui. Natália estava ouvindo uma música da Marisa Monte, quando sentiu uma vontade irresistível de comer um quindim. Tá bem, né? Um quindim desse. No entanto, ela desistiu ao descobrir que a quantidade de caloria em um quindim de 50 gramas era equivalente a de X gramas de morango. Ela desistiu por isso, porque ficou impressionada, né? Na comparação que ela fez aqui, envolvendo 50 gramas de quindim com X gramas de morango. Aí vem a pergunta. X gramas de morango, nesse caso, equivale a quanto? Quantas gramas? Vamos lá. Sabemos que 1 quilo equivale a 1000 gramas, cuidado com isso. Por que eu estou botando essa relação aqui na solução de 1 quilo equivalendo a 1000 gramas? Temos que trabalhar em gramas. Por quê? Nós temos que trabalhar em gramas porque a resposta está em gramas. Está vendo aqui a resposta? Então, logo, temos 100 gramas de quindim que equivale a quanto? 46 mais 5 vezes 4.000. Mais 24 vezes 9.000, que é igual a 4.000 mais 24 vezes 9.000, que vai dar 420.000 calorias. Então, vamos repetir aqui. Primeiro passo. 4 quilocalorias, eu estou colocando 4.000, porque eu quero trabalhar em gramas, porque 1 quilo tem 1000 gramas, então em 4 quilos eu vou ter 4.000. E 9 quilos, eu estou botando 9.000, por quê? Em 9 quilos eu tenho 9.000 gramas. Tá? Ah, mas por que esse 46 mais 5? É do quindim aqui, ó. Carboidrato mais proteína. Dá 46 mais 5 vezes 4.000. Isso aqui. Ele está falando que essa parte de proteína e carboidrato equivale a 4. Então, eu vou multiplicar 4.000. Agora, a parte do lipídio, né, que é o 24, esse 24 aqui, vezes 9.000, que fala que só lipídio equivale a 9 quilocalorias. Então, pego só o 24, que está aqui, e multiplico com 9.000. Então, o total vai dar 420.000 calorias, não quilocalorias, tá ok? Tudo bem, porque estou trabalhando em gramas. Vamos fazer a mesma coisa para o morango, mas antes eu tenho que fazer o seguinte, ela está interessada em 50 gramas, ela não está interessada
em 100 gramas, porque isso aqui é uma projeção para 100 gramas, né? Projeção para 100 gramas, está aqui em cima, anunciado, 100 gramas. Ela só quer 50 gramas, comparar só 50 gramas do quindim. No caso, então, 50 gramas do quindim equivale a 210 mil, né? Se é 420 mil, 50 vai ser metade de 100, então vai dar 210 mil calorias. E 100 gramas de morango equivale a quanto? Equivale a 7 mais 1, 7 mais 1, porque aqui é zero, né? 7 mais 1 vezes 4.000, igual a quanto? A 8 vezes 4.000. Não tem essa parte de repeat porque está zerado aqui, ó. Então vai ficar 7 mais 1, 8 vezes 4.000, dá 32 mil calorias. Então vamos montar essa regra de 3 simples, envolvendo grama e caloria. Em 100 gramas, né, eu tenho o equivalente a 32 mil. 100 gramas eu tenho equivalente a 32 mil de caloria. Isso aí, a gente está interessado em 210, tá? A gente está interessado em 210, porque é relativo aos 50 gramas aqui, no quindim só. Quer saber o que vale nessa composição aqui, 50 gramas de quindim. Então, de 210, que é o do quindim, vai equivaler a quanto? X. X. Ok? Então, se 100 gramas equivale a 32 mil, então, que está aqui, ó, 100 gramas de morango equivale a 32, sim, 100 gramas de morango equivale a 32 mil de calorias, em 210 mil vai equivaler a quantos gramas? Então, por que 210? Porque eu só quero comparar 50 gramas, então vamos pegar só 210 de quindim. Vai dar quantas gramas? Vamos lá. É diretamente proporcional, por quê? Porque quanto maior o número de gramas, maior será o de calorias. Então, quando duas grandezas proporcionais crescem simultaneamente, podemos chamar de regra de 3, simples no caso, diretamente proporcional. Basta montar a proporção 100 sobre x igual a 32 mil sobre 210 mil. Logo, multiplicar cruzado. X vezes 32 mil dá 32 mil x. 100 vezes 210 mil, só colocar 2 zeros a mais. 32x, cortando 3 zeros, 21 mil dividido por 32, que dá aproximadamente quanto? 650, dá um pouquinho mais. 650 gramas. A resposta correta, letra A. 650 gramas. Resposta correta, letra A. Ok? Entenderam o detalhe aqui do 100 para 32 mil? E por que eu peguei 210 mil? Porque 100 gramas de morango equivale na nossa conta aqui 7 mais 1, né? 7 mais 1 vezes 4.000 vai dar 32 mil. Então, caloria de morango. Agora, a caloria de quindim, eu vou trabalhar só com 210, não 420. Somente com 210 porque eu estou trabalhando com 50 gramas, que ela está preocupada com as 50 gramas aqui. Então é que parou de comer, né? Nem comeu, né? Então, isso aqui vai equivaler a quanto? 650 gramas. Então, aí que está o problema. Aí ela provavelmente desistiu de comer o quindim. Então, é uma boa opção comer morango, né? Vamos passar para a questão número 18. A questão 18, estamos chegando já no final, está faltando mais 2 questões, total de 10 questões, vai da 11ª à 20ª, na prova como um todo. Lembrando que a primeira parte envolve português, da primeira à 10ª questão, inclusive tem uma redação, e de 25 linhas, de 20 a 25 linhas, com o tema dado, e mais essa parte de matemática, que vai ter a 20ª questão. Tá? E fala a 18ª. Uma receita de brownie saudável. Olha que estão focando bem na parte da alimentação saudável. Ó. Mistura apenas 2 ingredientes. Primeira, 4 maçãs. E segundo ingrediente, 180 gramas de chocolate
de 80%, de chocolate com 80% de cacau em sua composição. Vocês conhecem, né? Tem de 80, tem de 70, esse aqui é de 50, esse aqui tem 80% de cacau. Então, 4 maçãs e 180 gramas de chocolate, 80%. Leonard gostaria de preparar essa receita, mas verificou que possui em casa apenas chocolate de 90%. É até melhor, né? Mas vai fazer a quantidade de chocolate 90% que Leonard deverá utilizar para adaptar a receita, então vai ter que ter uma adaptação de receita aqui, ó. De modo a manter a proporção de cacau da receita original. Então, quer manter a proporção de cacau da receita original. Então quer saber a quantidade de chocolate, 90%, que ela deverá utilizar. Uma adaptação de receita, né? Então nós temos que botar as grandezas envolvidas na questão. As grandezas envolvidas nessa regra de 3, que também é uma regra de 3 simples. É simples porque só tem 2 grandezas proporcionais. Se tivesse mais de 2, seria regra de 3 composta. Essa regra de 3 simples, vamos para o primeiro passo, nomear as grandezas. A primeira grandeza é grama de chocolate e a segunda grandeza é percentual de cacau. Então, vamos lá. 180 gramas, o problema fala, está aqui, ó, 180 gramas de chocolate equivale a 80% de cacau. Só que ela está trabalhando, ela só tem em casa chocolate de 90%. Então vai botar 90% equivale a X. Agora temos que saber se trata-se de uma regra de 3 simples, diretamente ou inversamente proporcional. No caso aqui, quanto maior gramas de chocolate, menor vai ser a percentual de cacau envolvido. Pensa comigo. Né? Se você tem um percentual de cacau maior, vai precisar de menos gramas de chocolate para efetuar a receita. Concorda? Lembrando que isso aqui é uma adaptação de receita. Então, se uma grandeza aumenta e a outra tende a diminuir, podemos afirmar que trata-se de uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. E quando for inversamente, e somente nela, basta inverter uma das frações na proporção formada. Então, eu tenho essa proporção formada, eu vou inverter ou a segunda fração ou a primeira, tanto faz. Eu escolho primeira ou segunda. Invertendo uma fração, eu vou ter, jogando 90 para cima, 80 para baixo, 90 vezes x, 90 vezes x igual a 180 vezes 80, que é igual a 14.400 dividido por 90. Corto o último zero, vai dar x igual, fazendo a divisão aqui, 160 gramas. A resposta correta, a letra A. Letra A, 160 gramas, para essa adaptação de receita. Ok? Então, trata-se de uma regra de 3 simples inversamente proporcional. A outra foi diretamente proporcional. Então, cai bastante, né? Regra de 3. Vamos para a questão 19. Na questão 19, nós encontramos o seguinte. Taperebá, Cajá, encontrado na região amazônica. O taperebá é um fruto amplamente consumido. A gente nem conhece, né? Na região amazônica, em função do sabor agradável, boa composição nutricional e presença de carotenoides, né? Que é importante para a saúde. Caroteno, né? A comercialização como polpa congelada, que vocês encontram muito aí no comércio, é a forma de beneficiamento mais usual no Brasil. Nós encontramos muito isso. Tudo aqui está nesse site aqui. O mercado local compra pacotes de 400 gramas de polpa de taperebá. Por quanto? R$5 cada. E realizou um estudo ao longo de 4 semanas, variando o preço de venda para observar o impacto nas vendas semanais. Então, queremos observar o impacto nas vendas semanais. Então, você observa o seguinte. Os dados são apresentados na tabela a seguir. Nós temos uma tabela aqui. Suponha que para cada redução de 50 centavos,
no preço da embalagem, por embalagem, 10 pacotes a mais são vendidos por semana. Então, quando você reduz 50 centavos na embalagem, 10 pacotes a mais são vendidos por semana, tá? Por semana. Com base nessas informações, o lucro obtido em uma semana, se a receita total for de 2.880, será dele que está pedindo o valor do lucro obtido. É bom lembrar que aquela fórmula básica, né? Lucro igual a receita total menos custo. Então, isso aí, o aluno, o candidato, teria que ter noção da definição de lucro. Mas dá para perceber também que lucro, receita menos despesa, receita total menos custo. Ok? Vamos trabalhar com essa relação, com essa fórmula. Então, podemos montar através da tabela fornecida, que é essa aqui, ó, preço por embalagem, quantidade de embalagem vendida em uma semana, tá? Então, no começo, no item 1, 16 custava a embalagem. Vendeu quantos? Em uma semana, vendeu 160 embalagens. Quantidade de embalagem. Se multiplicar um pelo outro, você vai encontrar 2.560. E assim nós vamos fazendo sucessivamente. Ó. Você vai tirando 50 centavos por semana. Era 16, passa a ser 15, 50, aí aumenta 10 aqui. Ó. 160 passa para 170. E multiplica. 2.635. Aqui passa a ser 15, 180. 14,50. 180, 14,50, 190. Vai aumentando sempre 10 aqui. Ó. 14, 200. 13,50, 210. 13, 220. 12,50, aí vai para 230. E 12 vai para onde? 240. Você multiplicando os valores em linha, se chegando aqui no preço por embalagem 12, você vai ter uma quantidade de embalagem de 240, né? Multiplicando 12 por 240, você vai encontrar 2.880, que foi o valor que ele deu. Ele quer saber a receita total, quando a receita total, quer saber o lucro quando a receita total for de 2.880. Então eu parei aqui, ó. Parei aqui. Tá? 2.880. O lucro vai ser essa receita total fornecida, que é 2.880, menos o custo. Né? O custo foi o quê? O custo foi isso aqui. Ó. Paguei R$12 por 240. Né? Multiplicando 12 por 240, aí você pega 2.880 menos esse produto, né? Vai encontrar a opção B, 1.680. 1.680. 1.680, a resposta certa. Ok? Então, lembrando que lucro igual a receita menos o custo. E o custo aqui nessa faixa aqui, ó, que está certa, é o quê? É 12 vezes 240. Né? Então, pego a minha receita total, que era 2.880, subtrai desse produto, que vai dar 1.680, a resposta letra B de bola. Ok? Vamos passar para a questão 20. Última questão. Questão 20. Tales foi uma palestra sobre cultivo e descobriu a existência das chamadas plantas alimentícias. Tudo sobre alimento, né? Não convencionais, conhecidas como punks. Ele descobriu que são plantas comestíveis que trazem novos sabores e texturas, além de muitas vezes trazerem grandes benefícios nutricionais.
Para produzir uma horta caseira retangular, Tales fez uma divisão como mostra a imagem a seguir. Isso aqui é uma horta caseira retangular. Um retângulo, isso é uma horta para produzir. Você vê, toda a questão tem uma historinha, né? Que antecede, que passa a ser cansativo, né? Porque o aluno é obrigado a ler isso tudo aqui. Mas, na verdade, é o retângulo aqui que está trabalhando na geometria. E nesse retângulo, vocês observam o seguinte: os segmentos DE, EF, FG, GG, GH, né, são todos congruentes e a medida de ED é de 100 centímetros. Então, essa medida aqui de EL, né? LE, LE, essa medida aqui é de 100. Então, isso aqui equivale a 100 centímetros. A área do paralelogramo formado pela figura AFGK, AFGK. Então, quer saber a área desse paralelogramo aqui. Será D. Então, eu quero saber isso aqui em metros quadrados. Quero saber AFGK, esse paralelogramo, em metros quadrados. Lembrando que a área, né, de um paralelogramo é sempre o quê? Base vezes a altura. Então, se eu subir a base e subir a altura, basta multiplicar. Okay? A base aqui é o AK, ou K, e a altura eu posso chamar de GI ou IG, tanto faz. Então, se eu pegar o pedaço K vezes GI, então K vezes GI, que é essa altura aqui, ó, a altura pontilhada, marcada aqui, a altura, GI. E esse aqui, ó, AK é a base, porque eu preciso da base vezes a altura para descobrir a área desse paralelogramo. Tá? Mas para descobrir a base e a altura, eu tenho que usar Pitágoras. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui um ângulo reto de 90 graus aqui, ó. Esse ângulo D é um ângulo reto. Então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Só que é um triângulo retângulo isósceles. Tá? Porque esse lado aqui vai ser igual a esse. E a base aqui eu vou chamar de 1. Tá? 100 centímetros. Tá? Eu quero trabalhar em metros, não quero trabalhar em centímetros, quero trabalhar em metros, porque a resposta está em metros. Então eu vou trabalhar com 1 e não com 100. Entenderam porque eu coloquei 1 aqui e não 100? Esse 1 representa metros. Então 1 metro aqui. 1. Mas aqui eu preciso descobrir o valor de x, que são iguais. X e x. É um triângulo isósceles, retângulo isósceles. Dois lados iguais. Certo? Então, um triângulo, retângulo isósceles. Então nós temos que achar o valor de x. Primeiro passo é achar o valor de x aqui. Que vai ser o valor desse pedaço aqui, ó. DE, que vai ser igual ao de baixo aqui, ó. Né? O AK que eu estou querendo, o KA, que é a base. Então, desculpa, Pitágoras. É um triângulo retângulo, quadrado e hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Observa que Pitágoras apareceu muito em prova, né? Como também regra de 3. Aqui a hipotenusa é 1, então 1 ao quadrado igual a x2 mais x2. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Aqui estou chamando de x, estou chamando o outro de x. Então, 1 igual a 2x2, x2 igual a 1,5, x igual a raiz quadrada de 1,5, que é 1 sobre raiz de 2, porque a raiz quadrada de 1 é 1, raiz de 2 mesmo. Racionalizando, porque eu não posso ter raiz no denominador, basta multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo também por raiz de 2, tá vendo? Aí você vai encontrar raiz de 2, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Então a resposta final para x é o quê? Raiz de 2 sobre 2, tá vendo? Esse pedaço aqui vale raiz de 2 sobre 2, esse aqui também. Os dois catetos valem raiz de 2 sobre 2. Mas isso é a resposta? Não. A resposta está pedindo o quê? A área do paralelogramo AFGK, que a fórmula fala o quê? Base vezes altura. A base é descobrir. Descobrir a base aqui, ó, a base aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, que é o x. Aí a altura. A altura vai ser raiz de 2. Por que a altura é raiz de 2? É muito fácil ver aqui, ó. Se esse pedaço aqui vale raiz de 2 sobre 2, isso aqui também vai valer raiz de 2 sobre 2. Isósceles isso daqui. Tá? Então, se eu somar raiz de 2 sobre 2
mais raiz de 2 sobre 2, não sei se dá para enxergar aqui, vai dar raiz de 2. Né? Porque vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, corta 2 com 2, vai sobrar o quê? Raiz de 2. Então, raiz de 2 passa a ser a minha altura. É o GI aqui, ó. Olha o GI aqui. Então, base vezes altura, que é a fórmula do paralelograma, da área do paralelograma. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2, que é a altura. Vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4 sobre 2. Raiz de 4 é 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 o quê? 1 metro quadrado. Resposta correta. Letra D de dado. Alguma dúvida? Então, vocês observaram que utilizamos Pitágoras, o teorema de Pitágoras, para achar a base e a altura basta somar os dois pedaços aqui. Né? Então, base vezes altura vai dar a área do paralelogramo pedido. Ok? Então, aqui termina a nossa prova de matemática, a questão 20. E eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né? E desejando uma prova excelente, que vocês façam bastante exercício e podem contar comigo, com a minha ajuda. Está aqui o meu contato. E muito obrigado a todos.